pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa palestra, que eu fui convidada com muito carinho pela equipe do GoEduca, essa plataforma que tem tudo a crescer, que já começou com tudo, não é verdade? Um empreendimento aí do pessoal do Alan e do seu sócio e do pessoal todo ali que vem à frente dessa grande proposta educacional, que é justamente levar mais uma opção, uma excelente opção aos professores que querem empreender. E é sobre isso que eu vou falar hoje à noite com vocês, né? Sobre as possibilidades da educação à distância, sobre as inúmeras possibilidades e também os desafios que é empreender online. Os professores estão aí, eu tenho muitos professores que já me confirmaram presença e é com muito carinho que a gente vai começar a nossa palestra a partir de agora. Lembrando que essa palestra terá a duração de aproximadamente 40 minutos, mas tem as intervenções, então a gente calcula que mais ou menos 50 a uma hora. Eu quero que você participe, anote suas dúvidas, porque essa é a nossa intenção em contribuir com o aprendizado no Brasil. Bom, então vamos lá. Eu vou começar a palestra aqui, vou colocar os slides que eu preparei para vocês, tá bom? Lembrando que eu vou responder ao final, tá bom? Você já vai deixando suas dúvidas, suas perguntas. Eu já estou aqui acionando aqui o Facebook. Já vou acompanhar aqui o Facebook também, a transmissão aqui pelo meu celular, que aí eu posso também acompanhar aqui a sua pergunta, né? Vamos lá? E também eu gostaria que você me desse um feedback quanto à questão do áudio, né? Como é que tá a questão do áudio aí? Tá saindo legal? A imagem, como é que tá a imagem? Boa noite, Cíntia. Cíntia Godoy já está aqui online. Eu preciso saber como é que tá a imagem, pessoal. Me dá um feedback aí, porque aqui para mim, eu tenho aqui o retorno, ele tá funcionando normal, mas eu preciso saber aí como é que tá chegando para você, tá? O Alan também, qualquer coisa me chama aqui no Facebook, me chama aqui no WhatsApp, que a gente já está aqui ligada, conectada aqui para mais uma palestra ao vivo, tá bem? Então vamos lá. Fernanda está entrando aqui também. Tá boa a imagem então? Tá legal? Então bacana. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então aqui a fala. Vou começar aqui pelos slides, tá? Tô enxergando aí legal. Então vamos lá, pessoal. Bom, EAD, possibilidades e desafios para os professores. Eu começo com essa frase, né, essa famosa frase de Paulo Freire, que é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, porque tem tudo a ver com as possibilidades. Hoje a gente vai falar sobre isso, que são inúmeras possibilidades, existem os desafios, mas as possibilidades sobrepõem, né, os desafios. E quando a gente fala de professor, dessa questão de docência e o empreendedorismo online, a gente percebe que muitos professores estão partindo para essa área que é justamente da questão dos pessoal. Espera aí que tá, parece que os slides aqui, como é que tá aqui os slides? Tá aparecendo agora? Bom, então tá bom então, pessoal. Então a gente percebe que o professor, cada vez mais, ele vem buscando outras formas, né, outras formas de atuação, e a gente percebe que a educação à distância, ela veio justamente veio ao encontro essa questão, essa nova forma, não só de aprender, mas também de ensinar. E é muito curioso que quando eu comecei a trabalhar na área da educação à distância, eu percebi assim, eu não era da área da educação à distância, né? Uma coisa que é bem importante dizer para vocês, que eu não era da área da educação à distância, eu era da televisão, né? E em 2005 fui chamada para assumir a direção artística da Uniderp Interativa. Naquela época, a gente estava começando, não só a Uniderp, mas muitas instituições estavam começando na educação à distância. Então, era, como diz a professora Maria Rita Trombini, o trabalho construindo o próprio trabalho, né? Foi uma coisa assim que a gente foi experimentando, fazendo. Nós não tínhamos assim um modelo definido de educação à distância, nós não tínhamos grandes cases para poder nos espelhar. Então eram questões assim que a gente ainda estava, muitos os desafios eram muito maiores que hoje,
E eu confesso a vocês que foi muito desafiador, assim, uma coisa que foi muito chocante para mim, confesso a vocês, que foi aquela questão de lidar com a questão da resistência dos professores, porque naquela época, em 2005, era aquela coisa, existia aquele estigma que a educação à distância ela veio para tirar emprego do professor. Então ninguém queria trabalhar na educação à distância, todo mundo torcia o nariz para trabalhar na educação à distância. Depois ela se tornou a menina dos olhos de ouro, né? Dos ovos de ouro, dos olhos. A menina dos olhos, né? Da Uniderp. Então, o que acontece? Então, foi muito interessante porque foi uma resistência que a gente enfrentou e eu confesso que eu não estava acostumada na educação à distância, então, nem na educação, porque vinha da televisão, então foi muito difícil trabalhar nessa área dessa área da educação, nessa nova forma de atuar. E aí eu lembro que muitos professores acabaram desistindo, outros falavam não, e a gente percebeu ao longo dos anos que ela vinha assim mostrando que era uma outra forma de atuação do professor na questão do campo profissional. Então, assim, alguns estudiosos, né, e eu confesso a vocês que eu não sabia quase nada de docência online independente, eu fui conhecer a respeito disso quando o professor Regis Trachtenberg, que é um dos grandes estudiosos, um que fala muito, um dos maiores nomes na área da docência online independente, ele começou a chamar os professores e chamar atenção para essa nova frente de trabalho. Então, o docente online independente é todo profissional que exerce o papel de docência, mediação, tutoria, né, de cursos online criados, ministrados, gerenciados e ofertados de forma independente, sem vínculo junto a instituições educacionais de terceiros, né? Então, assim, a gente percebe que, resumindo, né, falando em outras palavras, é um único profissional dotado de competências adequadas que pode planejar, desenvolver, divulgar e implementar seus próprios projetos de educação à distância. Então, a gente percebe que uma nova frente se abre, o professor ele percebe novas possibilidades na área da docência, como tutor, né? O professor hoje ele pode ser um professor, pode atuar só como tutor, né? E eu conheço várias pessoas, vários amigos, colegas da EAD, que trabalham somente como tutor, optaram por isso, né? Deixaram a sala de aula e hoje trabalham somente como tutor. Já conheço outros que trabalham como conteudistas, né? Os professores que escrevem conteúdo. Então, eles vendem esse conteúdo. E outros professores que atuam com a produção de cursos livres, de cursos independentes e vendem esses cursos na internet. Então, assim, você percebe que existe uma gama, né? Existem professores, por exemplo, que são professores apresentadores. Eu tenho um case muito interessante para falar para vocês, que é do Selma, uma universidade que é lá do Maranhão, uma das maiores universidades da região, e eles trabalham com essa questão do professor apresentador para a pós-graduação. Então, na época que eu atuei lá, isso em 2014, 2015, hoje eu já não sei, mas naquela época falava-se muito nessa questão do professor apresentador. Então, era o professor que tinha já uma facilidade maior para apresentar, que gostava também, porque não adianta só ter facilidade, tem que gostar também. Então, eram professores que se destacaram na graduação, quando nós começamos na área da consultoria, nessa parte de videoaulas, e os professores a gente percebeu que uma equipe começou a se destacar entre os colegas e que gostava muito de escrever, fazer roteiro, a gente fazia as oficinas de roteiro, então era muito gostoso, porque o professor ele gostava mesmo, a gente percebia que o professor gostava disso. Então, a gente começou a escalar um time de professores para pós-graduação, para atuar. Então, não são professores não são apresentadores, né? Porque existe uma diferença muito grande de apresentadores que se dispõem a trabalhar na EAD. Não, são professores que atuam na AD como apresentadores. Então, até porque a gente precisa ter isso bem claro, porque às vezes acontece muito, a gente percebe isso, do professor não gostar, né? Não gostar de apresentar, mas gosta de escrever conteúdo. Então, trabalha como conteudista. O professor que gosta de fazer essa mediação da aprendizagem, então trabalha como tutor, gosta de fazer essa atuação como tutor. E por aí vai, tá? E aí a gente percebe algumas possibilidades na docência online independente. Quais são elas? Eu listei algumas aqui, antes de começar a falar, eu queria ver aqui como é que está o feedback do pessoal, só para dar um feedback, porque ao vivo a gente sabe como é que é, né? Então, gostaria do feedback de vocês. Alan, como é que está aí?
Me passa um feedback. Eu tô aqui entrando aqui, acionando aqui o Facebook no meu celular. Vamos dar uma olhadinha. Tá ok aí? Tá legal. Então vamos continuar então aqui. Então, algumas possibilidades na docência online independente. Como eu tenho delay, pessoal, então, lógico, eu acredito que vocês vão estar recebendo aqui essa mensagem daqui a pouquinho aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, continuar, ficar atenta aqui na questão da página do Google Educa. Pessoal, ao vivo é assim mesmo, tá? A gente tem que ir acompanhando aqui, porque justamente eu quero saber desse feedback. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, continuar, ficar atenta aqui na questão da página do Google Educa. Bom, pelo jeito tá tudo ok, né? Assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Possibilidades na docência online independente. Quais são elas? E aí eu vou explicar um pouquinho e vou ilustrar com essa atuação minha. Por quê? Porque essa questão da flexibilidade de horários foi um dos motivos que me motivou a trabalhar como docente online independente. Por quê? Eu sempre gostei, sempre atuei na televisão, isso antes de 2005, eu tinha minha própria produtora no Paraná, em Maringá. Então, eu produzia alguns programas de televisão. Então, era uma coisa que eu gostava muito, minha paixão, eu sempre gostei isso desde pequena, sempre gostei demais de TV. Então, eu tinha os meus horários flexíveis, embora às vezes a gente fala de flexibilidade de horário, na televisão a gente acaba trabalhando muito mais, né? Então, assim, eu trabalhava bastante, mas independente disso, eu tinha uma flexibilidade, sim. Então, por exemplo, a hora que eu queria, de repente, estar com a minha família, estar desfrutando de um momento interessante, gostoso com eles, então eu acabava deixando tudo, fazia esse momento. Então, assim, aí eu fui para a Uniderp, trabalhei até 2010, né? Fui de 2005 a 2010, comecei a gostar muito, me especializei em educação à distância, comecei a trabalhar em congressos, já pensando nessa questão da possibilidade de consultoria e de lançar o meu curso online. Então, comecei em 2005 na educação à distância, fui até 2010, paralelamente a isso, já estava fazendo estudos e pesquisas na área, quando eu saí da Uniderp, já estava terminando minha especialização, já tinha escrito artigo que já tinha sido aprovado em congresso, o CIAED, na época, acho que em 2010, 2011, o CIAED, que é o Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, que foi o primeiro congresso que eu participei. E aí eu comecei a atuar e formatar essa proposta de consultoria e de lançamento do meu curso, que era o curso de apresentação de teleaula, tá? Inclusive eu falo nisso no curso de docência online independente, Novos Horizontes Profissionais da Educação, tá? Que é do professor Regis Trachtenberg, eu escrevi um capítulo ali, outros professores também, professor João Mata, professores conhecidíssimos da área da educação à distância, escreveram ali naquele livro também. Então, eu falo um pouco dessa questão, dessa preparação, como é que foi o desafio de lançar um curso. Então, eu tinha esse curso de apresentação de teleaula, que era focado nesse trabalho que eu já tinha desenvolvido na Uniderp, com sucesso, graças a Deus, assim, depois de muito bater a cabeça, porque não foi fácil não, pessoal, porque quem vem de outra área sabe que não é fácil trabalhar na educação. E aí, eu comecei a trabalhar essa questão do conteúdo e aí lancei o meu curso em 2011. Então foi muito interessante, por quê? Porque essa questão da flexibilidade de horários foi uma questão fundamental. Por quê? Porque eu queria ter essa liberdade, essa flexibilidade, poder trabalhar. Então foi uma possibilidade que eu vi que foi muito interessante. Então às vezes eu estava viajando em consultoria em outra cidade e estava atendendo aluno à noite, por exemplo, sabe? Então uma coisa muito gostosa. Então, onde eu estava, e aí a questão que a gente vai falar, que é o próximo tópico, né? Que é a questão da mobilidade. Então, onde eu estava, eu poderia estar ali atendendo, desde que tivesse a internet, né? A gente sabe que no Brasil é um pouquinho complicado, mas era uma coisa que eu fazia, que eu gostava muito, e que eu gosto, né? Porque eu adoro cada vez mais. Então, era uma coisa que era bem interessante, porque você pode, em qualquer lugar, você está acessando, atendendo o seu aluno, é bem legal. E aí, uma outra questão de possibilidade que eu percebo, essa daqui, ó, por exemplo, é você estar viajando, estar em outro lugar. Essa daqui é uma imagem, deixa eu até voltar aqui para mim, cortar essa imagem aqui minha, deixa só os slides. Olha aqui, que eu tô aqui no cantinho, tá vendo? Percebam que eu tô ali no canto. Então, essa foi uma palestra que eu ministrei,
tá? É uma palestra que eu já ministro. Essa palestra é uma palestra que fala justamente dessa questão dos desafios de aprender online, de você estudar online, que é para os alunos que estão ingressando, e aí, nesse caso, em especial, para os alunos de biblioteconomia da UNO Chapecó. Então, foi bem interessante porque eu estava em outro país, né? Eu estava aqui do lado, mas estava em outro país. Estava a 50 quilômetros de Assunção, em São Bernardino, de férias. Estava com a minha família e aí foi bem bacana, porque eu consegui fazer ali uma aula toda especial em outro lugar. Ainda foi muito bacana, porque eu ainda comentei, falei pro pessoal, pessoal, eu tô aqui em férias, mas não poderia deixar de atender o pessoal, um pedido tão legal que foi da professora Daniele e do professor Orestes, que para poder falar para vocês. Então foi uma coisa bem interessante e é bem bacana isso e, acima de tudo, gratificante, porque você pode estar em qualquer lugar mesmo. E aí uma possibilidade de maior retorno financeiro. Por que isso? É porque você pode empreender, você pode estar lançando seus cursos. Você pode lançar mais de um curso, que nem eu estou no terceiro curso, né? Então eu vou falar aqui da minha experiência para vocês, tá? Então eu trabalho com consultoria nessa área de educação à distância e trabalho também com os meus cursos online. Então, por exemplo, lancei o primeiro em 2010, o curso de apresentação de teleaula. Depois eu lancei o Como Falar na TV e Vídeo com Sucesso, que foi para um outro tipo de público, aliás, um público mais amplo, que são coaches, advogados, enfim, porque foi um curso que eu destinei justamente para as pessoas, para os profissionais que desejam aprender a falar na frente das câmeras, e agora estou lançando um terceiro, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas é uma possibilidade interessante para você, professor, que tem um conhecimento e quer disponibilizar aos seus alunos, né? Então, assim, aquilo que eu digo sempre, você pode pegar o seu conhecimento e não só em vídeo, eu estou falando de videoaula, que é uma possibilidade, mas você pode lançar um e-book, vender esse e-book, assim como tem vários professores já fazendo isso. Tem professores que lançam cursos livres, enfim, então são várias possibilidades. E uma outra coisa também que é bem interessante, que eu faço, que eu acho que dá um retorno bem bacana, é a questão da consultoria online. Então, por exemplo, você tem lá a ferramenta, vou citar uma interface que eu acho interessante, o Skype. Então, você pode fazer aulas personalizadas, dar uma consultoria, fazer um pacote mais abrangente sobre um determinado assunto. Então, vamos supor que você é um consultor financeiro. Então, você quer dar consultoria à distância, é uma possibilidade. Então, você pode criar algumas aulas ali ao vivo, você pode fazer aulas personalizadas e você pode atender. Embora a maioria dos professores, ela vem trabalhando já com essa questão da ideia das videoaulas, né? Não é porque eu sou... Não tem nada a ver com essa questão da minha preferência, lógico. Eu prefiro fazer videoaulas, mas hoje as pessoas vêm buscando isso porque é uma forma... a videoaula é totalmente audiovisual, é uma coisa muito mais interessante, eu vejo isso e a gente percebe que, segundo dados da Cisco, não sou eu que estou falando, que para uma projeção agora para 2018, 2019, é que os vídeos sejam responsáveis por 80% do tráfego na internet. Então, não sou eu que estou falando, tá, gente? Tem pesquisa por detrás disso. Então, por quê? Porque a tendência é essa mesma. A gente percebe o nosso próprio comportamento na web, não é assim? Você, às vezes, está passando ali no Facebook, eu estou aqui com o celular. Aí eu vejo aqui, estou passando, de repente para o vídeo. Não é mais fácil você assistir do que ler um textão? Né? O vídeo ali você para ali e assiste. E um texto, às vezes, é muito mais difícil. Então, a gente percebe que existe essa possibilidade que é o que o vídeo oferece, que é uma maior visibilidade. Uma outra coisa também que você pode fazer são os podcasts, enfim, tem vários outros materiais didáticos, inclusive games, que hoje é muito falado, né? Hoje é muito cogitado, enfim. São todos, acho que tudo parte de uma proposta pedagógica, do que a gente fala hoje, de uma metodologia ativa, né? O importante é você fazer com que essa metodologia seja ativa, esse aprendizagem seja um aprendizado ativo. E aí, voltando aqui para os nossos slides, né? Um prazer, né? Uma das possibilidades, uma das vantagens, né? O prazer na tutoria online, a realização profissional. E aí, como a gente está falando aqui das experiências pessoais, eu posso dizer para vocês que é uma delícia, eu adoro, isso é muito gostoso,
você poder atender o seu aluno de qualquer lugar que você esteja, né? Por exemplo, e aí eu não estou falando para você atrapalhar suas férias, nada disso. Estou falando assim que é possível você fazer isso numa viagem de trabalho, ou na sua escola, ou na sua casa, enfim, você pode atender. Então, hoje em dia, existem muitas interfaces, né? A gente percebe que essa questão da tutoria, ela é muito dinâmica. Eu estava assistindo uma palestra do Vianney, eu sou super fã dele, e nesse Congresso Internacional ABED de Educação à Distância que teve agora faz um mês mais ou menos, um mês não, né? 2 meses, isso, foi em setembro, que teve em Foz do Iguaçu, e ele falou uma coisa muito interessante, que antigamente a gente colocava assim, né? Colocava num projeto pedagógico, a tutoria, que o aluno deverá ser atendido em até 48 horas, né, em até 24 horas, foi diminuindo, né, em até 24 horas, e hoje o aluno quer ser atendido na hora, né, então por isso as interfaces cada vez mais dinâmicas, o uso de WhatsApp e outras ferramentas, para que a gente possa atender o aluno com mais rapidez, né, mas o mais interessante é que esse você poder atender os seus alunos, poder ter um feedback do seu aprendizado, poder ver esse crescimento, né, aquele trabalho mesmo de curador, né, o curador, esse termo vem das artes, né, os curadores que cuidam das obras de artes, então nós aqui como professores que cuidamos das obras de arte dos alunos, então é muito prazeroso. E aí, voltando aqui, retomando essa questão dos slides, a vantagem para o cursista, o maior nível de atenção do professor e taxa de inscrição maior. Isso a gente vê cada vez mais acontecendo, né? O valor dos cursos, não só de cursos livres, mas estou falando assim de graduação, pós-graduação, o valor cada vez mais caindo em virtude da concorrência e também porque a AD proporciona isso, né? É diferente de um presencial, que uma instituição, ela tem lá uma série de despesas, investimentos a fazer. No online, a gente sabe que é um investimento inicial, mas depois, com o tempo, o próprio sistema já se paga, porque a gente sabe que são vários professores. Você tem o curso lá pronto, você não precisa ficar ministrando ele cada vez que você vai, às vezes, por exemplo, que nem você, professor, é contratado para dar uma aula, um curso livre, uma pós-graduação, enfim, dar uma disciplina numa graduação, em outro curso, você sabe que cada vez mais o presencial você vai ter que ir lá. No caso da EAD, eu conheço vários professores e várias instituições que trabalham, né, que privilegiam o professor nesse sentido, inclusive repassam algumas porcentagens nesse faturamento líquido para o professor grava uma vez aquela disciplina e só vai atualizar aquele material, então, e ele vai receber por esse material. Então, a gente sabe que é uma vantagem muito grande para o cursista, isso reverte justamente para o cursista. Então, a gente vê inúmeras opções de cursos, né? A gente vê, assim, uma atenção maior para o aluno, né? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes não é o professor conteudista que atende, às vezes é um tutor, dependendo do tamanho da instituição e a proposta do curso, se é um curso de graduação, pós-graduação, que aí os formatos são diferentes, e aí esse atendimento, ele é mais personalizado. Nos cursos livres, eu particularmente, o que eu indico para os professores? Que o professor mesmo do conteúdo, o professor seja o professor conteudista, seja o tutor também. Nos meus cursos, por exemplo, eu faço a tutoria e faço o conteúdo desse curso. Até porque eu gosto de dar um atendimento mais personalizado. Eu acho que se o aluno comprou o meu curso, ele vai querer falar justamente comigo, ele vai querer que eu tire a dúvida. Então, professor, é isso que eu falo para você. Então, se você propõe a lançar um curso, interessante que você tenha um tempo ali, uma disposição para poder tirar as dúvidas do seu aluno e acompanhar, mais do que tirar dúvidas, acompanhar esse aprendizado do aluno. Bom, voltando aqui aos slides, vamos lá. O mercado para professores independentes, né? Então, assim, a valorização do conhecimento, a demanda por tópicos não cobertos pelo currículo de grandes instituições, tá? Oportunidade de mercado, a demanda e o bom retorno financeiro. Acho que, resumindo, essa é a questão do mercado hoje para o professor independente. Deixa eu tirar agora a minha imagem aqui. Eu me divirto com esse OBS, viu, pessoal? Em falando isso no meu curso, eu vou colocar um tópico só de OBS, porque é muito gostoso. Vou colocar aqui só os slides aqui agora para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma corrigidinha aqui, porque parece que tá cortando um pouquinho, né? Então, vamos lá. Os desafios da docência online independente. Os desafios de ser um professor independente. Quais são eles? O desenvolvimento de múltiplas competências,
Isso é como eu digo, é que na docência online independente, deixa eu voltar um pouquinho aqui, até para explicar para vocês, que é o seguinte, na docência online independente, a gente fala muito sobre a questão do professor, ele próprio criar o curso, ele próprio administrar o curso, administrar o AVA, montar, mas existem possibilidades também, outras possibilidades de terceirização, aí vai de você, né, professor, porque assim, ó, quando eu lancei o meu curso a primeira vez, como o curso de teleaula, o que eu fiz? Eu terceirizei algumas ferramentas. Por exemplo, eu terceirizei o site, tá? Foi um profissional que desenvolveu meu site. Eu tive um profissional para fazer o meu AVA e fiz uma parceria com a minha amiga, com meus amigos, o Marcelo e a Silvana, do Planeta EAD, tá? Eles tinham uma empresa que trabalhavam com produção de cursos EAD e nós fizemos uma parceria e eles produziram as videoaulas para mim, porque lógico, ainda mais falar de videoaula, queria produzir, né? Eu pensei em produzir algo bem profissional mesmo. Então, eles fizeram essa produção para mim. Mas tem professores que fazem essa própria produção, eles criam, né? Então, eu conheço, assim, por exemplo, o professor Regis, no curso dele de docência online independente, inclusive, ele ensina todo esse passo, o professor mesmo, a criar, construir o seu próprio curso online. O que eu sugiro para você, professor? Assim, se você puder terceirizar os serviços, eu aconselho, porque principalmente no primeiro curso. Terceirizar, que eu digo, não é terceirizar todo o conteúdo do seu curso, mas, por exemplo, o AVA. Se tiver um AVA que você possa, por exemplo, destinar parte do seu recurso para ele, por exemplo, vou citar aqui o caso do GoEduca. O GoEduca é uma plataforma que tem ali o repositório, digamos assim, para as videoaulas. Então, textos e outros materiais podcast. Então, por exemplo, às vezes é melhor você não trabalhar, não tentar montar o seu próprio, né, fazer alguma coisa e montar o seu numa interface mais intuitiva, do que você às vezes ficar se batendo, tentando fazer ali, administrando também um site que você não domine, né, um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem. Lógico, existem hoje, as ferramentas estão bem fáceis de operacionalizar, então estão bem fáceis mesmo. Mas eu acho assim, o primeiro curso é interessante você, de repente, colocar alguém ali para te ajudar, para auxiliar. Mas nada que impede também que você faça. Hoje, a gente sabe, por exemplo, na questão de produção de videoaulas, hoje uma câmera simples, né, um programa, por exemplo, eu estou fazendo aqui com o meu notebook, eu tenho uma câmera, uma T5i da Canon, que é uma câmera profissional, que é muito usada pelos youtubers e pelo pessoal que faz os vídeos, as produções. Eu tenho essa câmera que me ajuda muito, mas o que eu fiz? Todo o meu workshop que eu venho fazendo essa semana, todos os vídeos ao vivo que eu venho fazendo de uma maneira mais simples para mostrar para você, para os professores, para você que é professor, para você que é professora, uma forma bem simples de fazer tudo isso. De que forma? Que é fazendo de um notebook bom, lógico, uma câmera boa, e fazendo com programas que você baixa gratuitamente da internet, tá? Então, essa é a ideia, fazer Hoje a gente fala muito do yourself, né? Faça você mesmo. Então, e é bem isso. Hoje as coisas estão bem simples, bem dinâmicas, principalmente você que é professor. Lógico que a gente tem que garantir o mínimo de qualidade, mas é importante também que você não fique preso a isso, tá? Então, vamos lá, deixa eu dar só um feedback aqui do pessoal. O Alan tá falando que tá tudo ok, tá excelente aqui no WhatsApp. Obrigada, Alan, pelo feedback. E a gente vai continuando aqui. E o próximo aqui, qual que é o próximo? O desafio do investimento em um negócio próprio, né? Todo mundo fica com medo, né? Fica aquele friozinho na barriga, né? Ai, meu Deus, eu vou empreender, como é que eu vou fazer isso, né? De repente não vai dar certo e fica com aquele medo, aquele friozinho na barriga, mas eu sempre digo o seguinte, planejamento. Inclusive eu falei muito sobre isso no meu workshop, na primeira videoaula, que inclusive está disponível para você, se você quiser ter acesso gratuito, está lá no meu YouTube, no meu canal no YouTube, Patrícia Rodrigues EAD. Eu falei isso na primeira videoaula. Pessoal, planejamento, tudo é questão de planejamento. Então, além do planejamento financeiro, que você tem que se organizar e colocar tudo no papel ali, o que você precisa para começar a empreender na web, então é importante também que você planeje o seu tempo, porque a gente sabe que produzir um curso, né, tem muita gente, às vezes eu vejo assim umas coisas no Facebook, pessoal, que eu fico assim, não sei se você é assim também, professor, mas eu sou muito chata em relação a isso. O pessoal coloca lá, faça o seu curso EAD em um mês, lance o seu curso, né, investimento zero, então umas coisas assim que é meio fora da casinha, tá?
eu não quero desanimar ninguém, não. Tô falando assim que é possível você criar um curso, criar a parte, de repente, a estruturar, fazer a ementa do seu curso, fazer o roteiro da sua videoaula. Agora, você fazer toda a produção do seu curso. E a não ser que seja um microlearning, né? Se for um microlearning, lógico, um vídeo de 3 minutos, só isso e acabou, é possível. Então, assim, mas se você for fazer um vídeo bem feito e com a intenção de empreender, de vender esse conteúdo na internet, é importante que você tenha alguns cuidados. Né? Não dá para fazer qualquer coisa e lançar para o seu aluno, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que tudo é planejamento. Então, precisa, sim, fazer algo que seja a contento e investir, sim, além do investimento financeiro, investimento de tempo. O terceiro ali, a necessidade de lidar com os controles dos processos administrativos. É lógico que quando a gente fala de docência online independente, ela é bem complexa, que eu procurei sintetizar as ideias do professor Regis, tá? Isso daqui tudo tem no livro dele, no conteúdo dele, que inclusive tese de doutorado, docência online independente, tema do doutorado dele, e aí tem muito mais sobre isso. Então ele vai falar sobre competências e tudo mais, competências tecnológicas, gerenciais, que é algo também que o professor precisa desenvolver também. Mas que eu vou falar uma coisa para vocês, não é bicho de 7 cabeças. Hoje, como eu disse, tem algumas interfaces que são intuitivas, são bem fáceis de usar. Por exemplo, tem sistemas completos ali que você faz o sistema de pagamento, você não precisa nem se preocupar. Se você fizer uma parceria com uma plataforma, como eu disse, às vezes compensa você passar uma porcentagem e essa plataforma fazer esse gerenciamento financeiro para você administrativo. Você não vai ter a dor de cabeça de ficar pensando qual ferramenta que eu vou colocar ali, como é que eu vou fazer um e-commerce, enfim, nada disso. Hoje tem muitas plataformas e ferramentas para isso. Hoje facilitou bastante. Na minha época, lá em 2005, era muito difícil, mas agora está muito fácil. Tá? Então, assim, mas são algumas habilidades que você precisa desenvolver, que às vezes você não tem essa habilidade desenvolvida. Então, lógico, não é da noite para o dia que se adquire. Tem que ler, estudar e praticar acima de tudo. Se organizar e praticar acima de tudo. No quarto passo, né, no quarto desafio, a necessidade de divulgar permanentemente os serviços oferecidos. O que significa isso? Significa que eu tenho que fazer uma organização, né, pensar nessa estrutura, na estrutura de comunicação, nesse planejamento de comunicação e divulgação do meu produto ou serviço. Tudo que eu vou lançar, eu preciso pensar numa estratégia de comunicação. E a gente sabe que hoje em dia não, né? Hoje sempre não é uma coisa que se conquista da noite para o dia. Então, é preciso estar sempre se comunicando. Então, hoje não existe, por exemplo, o que eu faço, tá? O que eu faço que serve para mim, pessoal? Tudo isso eu gosto de falar dessa minha experiência para poder passar para você um pouco, para você também, para te ajudar nessa questão do empreendedorismo online. O que eu faço? Eu estudei marketing digital, tenho o meu professor que é o Olímpio Araújo, que é um ótimo professor de marketing digital. Inclusive, ele tem o curso dele que já vem desde a atuação dele no marketing digital já vem antes de 2000, para vocês terem ideia. Ele já era professor de marketing digital, já estudava isso e já tinha o curso dele online lançado sobre marketing digital. Então, eu estudo marketing digital já faz alguns anos e mesmo assim ainda tenho sempre o apoio de alguns amigos, né? Sempre tô ali, sempre tô batendo na porta do Kenneth Correia, que é um grande estudioso da área, um grande profissional da área, ele é um dos CEOs do grupo WTW, tá? Um dos diretores, aliás, do grupo WTW, que é responsável pelo marketing digital. Então, o Williams Barros, Olímpio Araújo, então são profissionais que eu sempre estou trocando ideias, por quê? Porque é algo muito complexo. Toda hora, por exemplo, está se falando em algo novo. Então, como é que eu faço a estratégia minha de marketing? Então, eu tenho, por exemplo, e-mail marketing, tenho uma ferramenta, tá, que eu pago para fazer planejamento de landing page, squeeze page, tá? E aí eu tenho essa ferramenta e aí ela me auxilia na questão do e-mail marketing, na criação de landing page, que são páginas de captura de leads, que, por exemplo, às vezes você vê lá, o que é isso, né? Vou explicar para você. Às vezes você vê lá, baixa agora um e-book, tá, nananana. Aí você vai lá, clica, ele vai pedir seu nome, seu e-mail e alguns outros dados, ou não. E aí você coloca lá, ok, você recebe o e-book e você também acaba deixando acaba sendo um interessado, né? Pra gente que trabalha nessa área, que usa essa ferramenta, é super importante, porque a gente sabe as pessoas,
né, que gostam que se interessam por esse conteúdo e que podem se tornar um futuro cliente. Então, a gente acaba se comunicando com essas pessoas. Então, fora isso, as redes sociais, né, isso é básico, Facebook, relacionamento, então, congressos, que não tem só o online, né, então tem congressos que você, por exemplo, que eu participo, né, que eu acho interessante, estou sempre escrevendo artigos, sempre participando de mesas redondas com os colegas da EAD. Então, tudo isso é fundamental para você se tornar conhecido e mostrar o seu trabalho, né? Porque quem não tem conteúdo não se sustenta. Então, você tem que estar sempre também estudando e se aperfeiçoando, porque, olha, não é fácil, não. Hoje em dia tem muito conhecimento, tem muita coisa, muito conteúdo, mas também tem muita coisa ruim na internet, né? Assim? E o quinto, a dificuldade em interagir com as inúmeras interfaces digitais. É aquela questão que eu falei para vocês, hoje tem muita coisa, lógico, você não precisa estudar. Eu tenho um cliente meu, que eu sempre brinco com ele, que ele é uma pessoa que ele investe muito nessa questão de curso, sempre está indo para congressos, e ele sempre lança vários produtos, é uma pessoa muito dinâmica, o Dr. Maurício Conceição. Ele é dentista, ele tem um curso de halitose, inclusive, que eu estou ajudando ele a produzir, e tem uma página, um e-commerce de alguns produtos que é dele mesmo, para halitose, e é muito interessante porque ele sempre está fazendo curso, sempre está se atualizando. Então, é curso de marketing, congresso de vídeos, inclusive, ele fez também cursos presenciais e à distância de vídeo. Enfim, eu tenho a minha consultoria, fora isso que ele vai buscando muita informação. Então, ele faz vários cursos. Então, assim, não estou falando para você sair que nem ele viajando, né? Mas, assim, eu estou falando que você precisa se atualizar. Mas sempre pensar no seguinte, o que você precisa, o que é interessante você saber para o seu negócio. Né? Então, qual uma dica que eu dou para vocês? O que eu fiz para mim que deu certo? Eu fiz uma lista ali de tudo que eu precisava desenvolver. Eu fiz uma lista. Bom, eu preciso para o meu curso online. O que eu preciso aprender? O que eu preciso pesquisar? O que eu preciso para montar o meu curso? Então, eu fui listando ali algumas coisas que eram importantes, que eu já era especialista em educação à distância, já sabia o que eu precisava, eu sabia exatamente o que eu precisava para poder lançar. E aí eu fui listando. E aí vendo o que eu precisava fazer em quanto espaço de tempo que eu queria, que eu precisava fazer, que eu precisava para poder entregar aquele curso. Então, tudo é questão de organização e tempo, tá? Não tem outra forma de fazer, é questão de organização, tempo e planejamento, tá? Então, vamos lá. E aí, mudando essa questão da próximo slide, alguns exemplos. Olha só. Eu acho que o Salman Khan é um dos mais famosos nessa área, né? Ele começou, olha só que interessante, ele começou fazendo aulas, percebam que lá no fundo tem um computador dele, né? Ele fazia algumas aulas, tem o quadro que ele escreve, né? Que ele fazia, o professor de matemática, ele fazia algumas aulas para ajudar o seu sobrinho que morava em outro continente. Então ele fazia as aulas, postava no YouTube. E o aluno e o sobrinho dele, se eu não me engano, é sobrinho, tá, pessoal? Vocês me perdoem se não for. Mas se eu não me engano, é o sobrinho dele. E aí para ajudar esse sobrinho dele, muitas pessoas começaram a assistir e ele começou a se popularizar. E hoje eu acho que é o docente online independente mais famoso, né? Mais famoso, é o que a gente tem mais admiração. Eu, particularmente, admiro muito ele. E hoje ele tem a Khan Academy, que tem parcerias com inúmeras ONGs, institutos, né? E que leva, assim, educação e conhecimento para o mundo inteiro. Nós temos aqui, ó, um outro exemplo, professor Regis Trachtenberg, que eu particularmente, ele é meu referencial, tá? Sobre docência online independente. Aliás, foi muito interessante, até vou colocar aqui, eu não sei se ele está assistindo, mas eu queria falar uma coisa que é bem interessante, que eu descobri, isso foi acho que em 2012, uma amiga minha aqui do Facebook, ela pegou, estava no Rio de Janeiro, eu esqueci, meu Deus, eu não sei se ela está assistindo, mas ela estava assistindo um congresso, ela estava presente nesse congresso, e aí ele citou alguns exemplos de professores empreendedores, professores que estavam na área da docência online independente. Eu nem conhecia o professor Regis, e ela pegou já automaticamente, quando ela viu um slide que ele fez lá e colocou lá uma imagem do meu site,
e colocou o nome do meu curso, e aí foi bem legal, porque eu nem conhecia ele, eu até liguei agradecendo, mandei uma mensagem, aliás, agradecendo, porque ele me citou como um case, né, da docência online independente. Então foi bem bacana, porque eu conheci ele assim. E aí, falando a respeito desse curso dele, ele ensina justamente o professor a se tornar um docente online independente, os primeiros passos. E aí eu tenho aqui um exemplo, que é o do professor João Mata, né, que também é bem conhecido no meio da educação. Eu acho que todo mundo conhece ele, todo mundo que já trabalha na educação à distância já há algum tempo. Então as pessoas já têm uma afinidade, né? Porque ele é referência mesmo para a gente. Inclusive esse livro ele lançou recentemente no Congresso Internacional da ABED e foi bem bacana porque assim eu me sinto honrada porque eu tenho até uma participação no livro, fiz uma pequena participação falando sobre a questão da preparação do professor, dando algumas dicas para o professor que pretende gravar as videoaulas, né? E aí eu tenho outro aqui exemplo, outro case, professor Williams Barros, que é coach, empreendedor no meio digital também, consultor online, consultor de marketing digital também, tá? Ele tem esse curso de Canva, que é um curso bem bacana pra gente, assim, que nem eu falo pra gente, porque olha, professora, se você é como eu, sou meio zero esquerda em Photoshop e Corel, não entendo nada. Então, esse curso de Canva é pra mim, é pra você que não entende bolufas de arte e de design, tá bom? Então, é bem bacana esse curso. Inclusive, a primeira pessoa que me falou dele foi a professora Paulo Gaudi, que também deve estar acompanhando aí, professora Paulinha, que sempre está conosco aqui, acompanhando as transmissões. E aí, concluindo, né? Vamos concluir agora colocar os aspectos principais dessa fala, que eu considero. Primeiro, a docência online independente é uma nova forma de trabalho. Eu não digo nem que ela é tão nova, né? Mas ela vem se destacando cada vez mais, até por conta dessa disseminação da educação à distância. 2, proporciona complementação de renda. Tem muitos professores que são professores que se mantêm professores do presencial, né, que não abrem mão do presencial, mas que produzem também cursos online, e às vezes produzem não curso online, às vezes produz um conteúdo, enfim, ou às vezes trabalham como tutores, mas é uma complementação também, né? O professor ele pode complementar a sua renda por meio fazendo o que gosta e fazendo o que sabe que faz, né? É um trabalho autônomo, criativo e flexível. Essa parte é uma delícia, porque eu, sinceramente, eu adoro. Quando o pessoal me fala assim, Patrícia, vamos criar alguma coisa junto. Fernanda Furuno está presente, o Gilmar aí está presente. E eles sabem, já conhecem mais ou menos o meu trabalho, já sabem desse meu perfil, que eu gosto mesmo de trabalhar com esses projetos novos. Então, para quem gosta de trabalhar, de fazer coisa nova, assim, é um trabalho bem gostoso. Eu adoro ficar aqui na sexta-feira, fico aqui, às vezes, escrevendo, assistindo televisão com a minha mãe, mas assim, escrevendo, pensando em um curso novo que eu posso lançar. E o quarto principal desafio, o desenvolvimento de múltiplas competências, né? Desenvolvimento de múltiplas competências. Por quê? Porque é aquela coisa, você aprende a fazer várias... Deixa eu colocar só os slides aqui, só para você assistir esse pedacinho aqui. Você aprende a fazer muitos outros trabalhos, né? Muitas outras, são várias competências que se desenvolvem. Por exemplo, a questão administrativa, de planejamento, gerencial, tecnológica, enfim. O professor desenvolve mesmo outras competências. E aí eu queria deixar aqui 3 obras interessantes que eu tive a participação. É a Docência Online Independente, Novos Horizontes Profissionais na Educação, do professor Regis Trachtenberg. Esse livro é bem interessante porque ele traz vários exemplos, tá? Vários cases. Então, foram vários professores, acho que, se eu não me engano, foram 10 professores que escreveram esse livro. Eu faço parte dessa equipe de professores, que fala sobre suas experiências pessoais. Temos também aqui... detalhe, esse livro, ele está disponível, tá? Online. Ele é apenas R$12. Você entrar no site da Docência Online Independente, ou se você colocar ali no Google... Docência Online Independente livro, e-book, vai aparecer ali para você adquirir esse livro. Web 2.0 e redes sociais na educação, do professor João Mata. Ele escreveu um box ali sobre a produção, sobre a formação docente em apresentação em vídeo e TV. E agora esse novo livro dele também, escrevi algumas dicas ali
para quem deseja empreender, né? Para quem deseja, aliás, produzir os seus cursos online. E falando a respeito desse workshop, eu falei para vocês que essa semana eu estava produzindo o workshop estava no ar, o workshop continua no ar, tá, pessoal? Os encontros 1 e 2, eu fiz eu fiz uma página de inscrição, tá? Essa página de inscrição é justamente porque tem alguns professores que me procuraram, me pediram para fazer, inclusive, o certificado, e a princípio eu não ia fazer a certificação, porque nos eventos online que eu faço gratuitos, eu não faço certificação, mas é porque realmente dá muito trabalho, porque são mais de 300 pessoas nesse curso, nessa workshop mesmo, a gente tem 450 pessoas inscritas. Então dá muito trabalho, então o que eu fiz? Eu acabei terceirizando por um valor módico, uma quantia significativa, só para bem insignificante mesmo, aliás, insignificante, né? Bem simples mesmo, que é o custo de R$30, que é justamente para emissão desse certificado com download, para download, tá? Um certificado digital. Os encontros 1 e 2 já estão disponíveis no meu canal no YouTube, tá? Que é o Patrícia Rodrigues EAD. Como eu disse, só complementando o certificado, quem fez a inscrição no workshop precisa do certificado, tem interesse, manda o WhatsApp para mim ou o e-mail, tá? Quem está assistindo aí o workshop, que eu sei que tem muitas pessoas que estavam assistindo, aliás, que estão acompanhando, participando do workshop, que estão assistindo essa palestra hoje à noite. E o encontro 3 vai ser ao vivo na fanpage do EAD no Face, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó, deixa eu só subir um pouquinho, que eu não sei se você tá conseguindo enxergar aí. Segunda-feira, dia 13/11, às 20h30, horário de Brasília, tá? Então, o encontro 3 vai ser lá na fanpage do EAD no Face, tá? E vai ser ao vivaço, ao vivo, como essa daqui, tá bom? E falando que a gente tem algumas novidades, né? Até essa daqui é uma novidade, tá? Eu estou lançando agora o Formação Docente em Apresentação em Videoaulas e Produção Audiovisual na EAD, que é um curso baseado no método VTAD, que é um método que eu desenvolvi, que se chama Método de Video Training EAD, tá? Então, essa formação docente até foi um pedido de vários professores que não tem condições, às vezes, Patrícia, a gente não tem, nossa instituição não tem condições de trazer você, porque a gente sabe que é um custo do presencial, que é um custo normal, não é porque meu cachê é milionário, não, tá, gente? É porque a gente sabe que existe um custo de deslocamento, um custo grande. Então, essa formação docente é a mesma formação docente que eu ministro presencialmente nas instituições, que é esse método VT-EAD, que é o Video Training EAD, tá? Por um custo bem módico mesmo, tá? Pelo um valor bem simbólico. Inclusive, eu tô fazendo pré-lançamento, o lançamento dele vai ser dia 10/12, tá? Que ele vai começar, e o pré-lançamento dele acontece agora, essa semana, que é a semana do workshop, tá? Então, essa formação, ela acontece. O valor do curso, ele é bem simbólico mesmo, 10 vezes de R$ 28,90 ou R$ 289 à vista, e você tem uma série de bônus nesse curso, tá? Como eu disse, eu vou fazer apenas para 50 primeiras pessoas inscritas, tá? Não vou abrir mais, porque realmente eu não vou dar conta de atender todo mundo agora no final do ano, até porque a pessoa vai ter acesso a todo esse método, a todas as videoaulas e também aos bônus, que incluem vários bônus. Por isso que eu quero que você entre ali no Formação Docente no www. Deixa eu puxar aqui, porque eu acho que não sei se você está conseguindo enxergar. www.teleaulead.com.br/formação -docente, tá? Então, entra lá no meu site ou entra ali. Depois eu vou colocar o link nos comentários, tá, pessoal? Quem quiser, tiver interesse, entra ali, dá uma olhadinha e a gente vai lançar esse curso em dezembro, tá bom? E agora é o pré-lançamento dele, tá? Só as 50 primeiras pessoas inscritas. Como a gente já tem 450 pessoas inscritas no workshop, eu não tenho mais o controle, eu nem vi agora essa semana, hoje, aliás, como é que tá isso, até porque a gente tá lançando agora, né, esse curso, tá? Então, só voltando aqui. Opa! Os meus contatos, tá? O meu WhatsApp, para quem precisar, 67 984 38 12 99, que eu vou tirar algumas dúvidas. Quem quiser fazer parte da lista de transmissão, eu sempre estou enviando alguns vídeos, notificando quando tem algum evento online gratuito, porque sempre eu estou colocando evento online
gratuita, eu faço questão de fazer, de compartilhar esse conhecimento, mandando artigo. Então, se você tem interesse, manda o seu WhatsApp ou entra na minha página no www.teleaulead.com.br e tem lá, logo no comecinho, na primeira página, vai aparecer um pop-up ali, uma página para você fazer a sua inscrição, para você fazer parte da nossa lista VIP e saber mais sobre o universo audiovisual. Eu agradeço mais uma vez um monte, quero agradecer ao Alan, deixa eu voltar aqui, né? Ao Alan, da Go Educa, queria agradecer também todo o pessoal que está aqui presente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem está presente aqui. Quero agradecer também o Daniel, que faz parte, que é sócio também do Alan, tá? Que está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na questão das perguntas. Pessoal, tem perguntas aí? Como é que tá? Porque se não tiver perguntas, a gente vai encerrar por aqui, porque eu já passei aqui do tempo, já percebi aqui que, ó, a gente está a 5 minutos de terminar. Ah, tem a Cíntia aqui, ó, Cíntia Godoy. Fiz uma pós em design instrucional, gosto do ensino à distância, mas me falta prática nas ferramentas de desenvolvimento e ver um projeto completo de curso. Alguma sugestão? Cíntia, né? Eu falei Kátia Godoy, mas é Cíntia Godoy. Cíntia, tem vários cursos, depois se você quiser eu posso te passar, tá? Mas tem muito curso ofertado hoje nessa área, tá? Lógico, o design instrucional, eu acho interessante, ele te dá uma visão geral dessa parte. Eu não sei onde você fez o seu curso de design instrucional, mas ele é bem interessante porque ele vai te dar essa parte bem clara da parte dessa arquitetura de um curso EAD, tá? Mas depois, se você quiser, eu posso passar para você mais algumas dicas, tem bastante, tá? E eu preciso saber exatamente o que se trata para te ajudar, tá? Ah, aqui, acho que é o Daniel ou o Alan tá falando aqui, muito legal, hein? Parabéns, vamos que vamos. Pessoal, eu que agradeço, viu? Agradeço a atenção de todos, agradeço o Gilmar, agradeço as pessoas aqui. Deixa eu ver quem que tá ao vivo aqui. É que tanta gente que tá ao vivo aqui. Tem 12 pessoas aqui, mas eu não consigo enxergar aqui. Pessoal, coloca aqui um okzinho aqui, coloca o seu feedback aqui que você achou. Se precisa de mais alguma informação. Porque senão daqui a pouquinho a gente já vai encerrando aqui, já vamos caminhando para o encerramento. Lembrando que segunda-feira que vem a gente tem um encontro muito interessante, tá? Eu queria aproveitar o espaço, falar do workshop, tá? É o terceiro e última aula, vai ser ao vivaço, tá? Então a gente vai falar sobre a performance do professor e casos de videoaulas, né? Estudo de casos de videoaulas. Vou passar rapidinho ali, mostrar alguns modelos de videoaulas para vocês e a gente vai falar sobre esses modelos também. Então, na segunda-feira, às 8h30, horário de Brasília, eu te espero novamente aqui no Facebook, só que dessa vez na página, na fanpage do EAD no Face. Mais uma vez agradeço a presença de todos, a participação, um grande beijo, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.